a nossa aula. Hoje eu vou trabalhar com vocês o assunto a civilização egípcia. Essa civilização que muito contribuiu para o desenvolvimento de várias tecnologias na medicina, na arquitetura e até hoje nos impressiona devido à forma suntuosa, né, que o Império Egípcio passou para o mundo. Aqui você vê uma pintura, né, numa câmara, na parede de uma câmara mortuária, né, em que representa, né, o jardineiro utilizando um instrumento de irrigação, certo? Então aqui datado, né, século 13 antes de Cristo. Pois bem, aqui é algo que representa o dia a dia, né? No caso aí do jardineiro, geralmente era uma atividade feita por um escravo. Bem, a história do Egito, ela é marcada por mudanças, rupturas e permanências. Então, como conciliar, né, esses aspectos aí? Nós vamos detalhar o que aconteceu durante a história do desenvolvimento dessa civilização. Algumas tradições permaneceram, como exemplo, né, a permanência com a relação entre a população que vive na região e o rio Nilo, que na realidade existe uma expressão histórica, né, que diz que o Egito é a dádiva do Nilo, simplesmente porque é do Nilo que surgiu tudo no Egito. O Império Egípcio ele só veio se formar graças à relação de dependência com o rio Nilo. Então aqui é uma das características no atual cenário do Egito, né? Uma eleitora, uma mulher votando, isso é em 2014, que a sociedade egípcia, ela também é uma sociedade, durante muito tempo, se manteve fechada, né? Com costumes. Pois bem, as margens do Nilo. O rio Nilo está localizado no nordeste da África, tem uma extensão de cerca de 7.000 quilômetros, né, e deságua no mar Mediterrâneo. Por volta de 8.500 anos antes de Cristo, diversas comunidades começaram a se instalar às margens do rio, porque justamente é nas margens do rio onde tinha maior fertilidade. Então ali, durante o período de cheias, o rio depositava em suas margens um fertilizante natural, o humus, né, que era depositável, e quando justamente o rio ele regredia, né, já no período de uma cheia, digamos assim, já da seca, né, em que ele diminuía o volume de água, ali naquelas margens ficava então uma cobertura que era muito fértil, onde permitia o desenvolvimento da agricultura. Então, essas comunidades cultivavam principalmente, né, cereais, linho e leguminosas. Né? Retiravam do rio o que era necessário para a sua sobrevivência, né? Peixes, né? Plantas, o barro, para que era utilizado em suas construções, né? E o desenvolvimento de técnicas de armazenamento de água, né,
dessas comunidades conhecidas como nomos, as comunidades que se formaram ao longo da margem do rio Nilo, eram conhecidas como nomos. E elas passaram a desenvolver técnicas de armazenamento de água. Dessa forma, né, elas encontravam uma solução, né, para justamente medir a intensidade das enchentes. Dessa forma também elas conseguiam então justamente prever essa intensidade de enchentes ao mesmo tempo que planejavam a produção. Veja só, durante o desenvolvimento das comunidades dos nomos, né, eles foram desenvolvendo então as técnicas como a construção de diques, né? Então esses diques permitiam não só o armazenamento de água para o período então de seca, né? Eles aproveitavam então esses diques para armazenar água e também, né, controlar justamente as vazões durante as cheias, para que o período de cheias não acontecesse desastres, né, de inundações, toda essa situação. E aí eles planejavam o controle da água. Observaram aí então como o Nilo ele foi fundamental para o desenvolvimento do Egito. E aí, né, o poder dos nomarcas, porque o governante das comunidades, dentro das comunidades, então surgia aquelas pessoas que se destacavam, né, e passavam a organizar a comunidade. Então eles recebiam o nome, né, de nomarcas. Cada comunidade tinha o seu nomarcas. E aí acontecia aí, olha, né, o crescimento dos nomos, então, que tornaram a sociedade mais próspera, certo? E aí começava a acontecer uma divisão, né, do trabalho. Surgia então assim uma estratificação social entre agricultores, construtores, artesãos, administradores. Então, quem atingia a condição social de destaque na comunidade, né, então acabava assumindo um cargo de poder local, que era o cargo de nomarca. Né? E aí, ó, é uma espécie de governador, né, o que eram esses nomarcas? Uma espécie de governador respeitado justamente pela sua capacidade, né, de gerenciar e solucionar, né, os problemas da comunidade. Considerados, muitas vezes, né, deuses. Né? Bom, os nomarcas muitas vezes tinham a imagem relacionada a figuras de animais, porque justamente existia uma relação entre os nomarcas e deuses, né? Que geralmente eram figuras antropomórficas, metade homem, metade animal. Bom, alguns nomarcas ampliaram seu domínio e passaram a dominar outros nomos. Cada comunidade era conhecida como nomo. O líder daquela comunidade era um nomarca. Porém, quando uma comunidade ela começava a crescer e a ganhar influência, ela passava a dominar outros nomos, certo? Então, por volta de 3.500 a.C., né, várias comunidades entrando em conflito, então aconteceu ali um processo de unificação e o Egito passou a ser dividido em apenas dois reinos, né? O Alto Egito e o Baixo Egito. O Alto Egito é a maior parte do Vale do Nilo, né? Essa daqui, né? Que é o Vale do Nilo, e o Baixo Egito é justamente a região do Delta do Nilo, certo? 300 anos depois, os dois reinos foram unificados, certo? Sobre a unificação, sobre essa unificação, um líder nomarca conhecido como Menes vai unificar os dois reinos e vai surgir aí o primeiro faraó. Tá? Então, a unificação dos dois reinos
pode ser considerado o início da civilização egípcia. Então, justamente ali, porque antes do processo de unificação, eram comunidades, né, sem, digamos assim, uma centralização do poder. A partir desse momento, quando ocorre a unificação sobre a administração do faraó, surge essa figura aqui, né, do faraó, que era considerado um deus, né, um deus vivo. Né. Aqui uma outra pintura, né, de túmulos, né, representando justamente essa relação entre faraó e deuses, que é uma relação com Horus, né? Bom, e aqui a sociedade egípcia, como ela era formada, né? Na base sociedade egípcia, você tinha pescadores, serventes, né? Aquelas pessoas que serviam nos palácios, camponeses e escravos. A classe seguinte, né, era formada de soldados, escribas, sacerdotes e artesãos e artistas. Né? Então, observe bem que está subindo aí a classe social, né? E aí você vai ter aí, né, os altos oficiais militares, pessoas ligadas a famílias de prestígio, né? E os famosos sumos sacerdotes, que eram justamente aqueles que estavam já em contato com o faraó, né? E comandavam as práticas religiosas. Bom, e aqui você tem a família real, né? Filho, esposa, mãe do faraó, e no topo da sociedade encontra-se o faraó, né? Com justamente esse aspecto de Deus vivo. Então, a sociedade egípcia era estratificada, ou seja, havia uma hierarquia entre os papéis, né, e níveis sociais. Quanto mais perto do topo, onde fica o faraó, maior é a importância social. De maneira, então, que nós podemos analisar que a sociedade egípcia era uma sociedade desigual, tá? Muito desigual. Cada camada, além da diferença de nível de prestígio social, possuía uma determinada ocupação, era fundamental dentro do império. Né? Nas pinturas encontradas nos sítios arqueológicos, pessoas de classes diferentes são identificadas pelas atividades que desempenhavam, justamente ali, né, que você vê, ó, várias, é para você identificar, né, justamente a atividade de cada pessoa. Aqui, ó, o pescador, né, dá para ver que o agricultor, né, são justamente pessoas com funções diferentes dentro da sociedade. Como os egípcios escreviam? Então, eles passaram para a história pela utilização de uma escrita conhecida como hieróglifos. Esses hieróglifos eram caracteres, né, que representavam desenhos que representavam, tentavam passar o que estava acontecendo. Então, veja só, né, os primeiros sinais criados pelos egípcios foram chamados hieróglifos e foram inventados na época, né, da unificação do Alto e do Baixo Egito, 3.200 anos antes de Cristo. Né? Na escrita hieróglifa, cada desenho representava justamente o que ela estava querendo dizer. Então, um olho representava um olho. Então, o desenho de uma boca representava uma boca, significava isso. E aí, o que acontecia? Existia milhares de desenhos, de caracteres, e isso dificultava muito a escrita. De maneira, então, que ela foi simplificada, essa escrita hieróglifa, e criou-se uma forma mais simples, conhecida como a escrita hierática, certo? Isso era uma forma, né, de simplificar a escrita hieróglifa.
Bem, pessoal, até a próxima aula.